Convido para que vocês se posicionem aqui à frente do altar. Isaías Luiz Herculano, Carla D'Alessandra dos Santos, Erivaldo Martins Oliveira, Kleber Adriano Oliveira, Christian Maekawa, Denis Vitor Pastores, superintendentes, vice-superintendentes, todos os nossos pastores, nós convidamos para que vocês venham aqui à frente. Amém. Irmãos, enquanto os pastores se aproximam, são 7 pastores que vão ser ordenados hoje. 6 pastores e uma pastora. E olha que bênção. 4 deles são lá do Nordeste brasileiro. Uma salva de palmas. Dois deles são aqui de São Paulo mesmo. E um é lá do Centro-Oeste, de Cuiabá, meus irmãos. E louvamos a Deus, porque candidatos ao ministério foram recebidos este ano. O futuro é muito promissor, meus amados irmãos. Toda reverência agora. Amados amigos em Cristo, todas as pessoas que pertencem a Jesus Cristo e sua igreja são chamadas para ministrar sua obra de reconciliação através da igreja. Mas para liderar a igreja, nosso Senhor chama determinados crentes para pastorearem o povo, ensinarem doutrinas, administrarem sacramentos e manterem a disciplina. Cada pessoa que se acha diante desta congregação testifica ter um chamado interior do Espírito Santo para trabalhar como pastor presbítero. Deus chama homens e mulheres, mas a igreja os examina para confirmar a presença de dons espirituais e graças pessoais. Estes que se acham diante de vocês foram assim examinados e confirmados pelos líderes do concílio para ordenação pastoral. Quando as pessoas são separadas para esta responsabilidade de liderança, elas são ordenadas pela imposição de mãos. Paulo lembra deste momento em seu aconselhamento a Timóteo, quando disse: por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Se os presbíteros servem como pastores, professores, missionários, capelães, ou acumulando estas vocações, eles exercem uma liderança cheia do Espírito, no cumprimento do grande mandamento para amar ao Senhor nosso Deus e aos outros, e no cumprimento da grande comissão para ir a todo mundo e fazer discípulos. Os presbíteros, os pastores e pastoras são uma dádiva de Deus para a igreja. A liderança pastoral se concentra no desenvolvimento de comunidades bíblicas saudáveis, de pessoas santas. Estas comunidades multiplicam os discípulos e líderes, criam novos grupos e plantam novas igrejas. Tal liderança cheia do Espírito requer visão e coragem para mover pessoas a obedecerem a palavra de Deus e fazerem crescer a sua igreja. Arraigados no propósito, no profundo amor a Cristo e compartilhando sua paixão pelas pessoas.
Os pastores metodistas livres ajudam a criar congregações ardorosas na oração, entusiásticas na adoração, santas no estilo de vida, insistentes na justiça, cuidando do pobre e alcançando vidas local e globalmente, a fim de trazer todas as pessoas ao relacionamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo para a sua glória. Oremos ao Senhor nesta hora. Deus Todo-Poderoso, doador de toda boa dádiva, que na tua divina providência designaste vários ofícios em tua igreja, concede a tua graça, nós te suplicamos humildemente, a estes agora chamados para a ordem de presbíteros. Encha-os com a verdade da tua doutrina e revista-os com a santidade de vida, para que sirvam fielmente diante de ti, para a glória de teu grande nome e para o benefício da tua santa igreja, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus amados irmãos. O primeiro a fazer a leitura lerá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora,
O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu peço que as esposas estejam do lado esquerdo de seus maridos. E pedimos isso pelo simples motivo de que esta tradição vem dos tempos antigos, onde o braço direito do marido, a mão direita do marido, precisava estar livre para empunhar a espada se necessário fosse, em defesa de sua mulher. Amém? Vou pedir outra coisa também. Os superintendentes, irmãos, principalmente o superintendente de seu concílio, vai pôr a mão sobre sua cabeça, juntamente com os bispos. Daqui a pouco faremos isto. Todos os demais pastores erguerão as suas mãos santas, na hora apropriada, na hora da ordenação. E vocês estarão assim como numa corrente de graça de Deus, que segue a igreja pelos séculos, desde que o Senhor Jesus Cristo mesmo ordenou seus santos apóstolos. E antes, pergunto: você confiadamente crê que foi chamado de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo para servir a sua igreja como pastor ou pastora? Você está convencido de que as Sagradas Escrituras contêm toda a doutrina necessária para a salvação eterna? E você está decidido a instruir as pessoas sob seus cuidados, a partir destas Escrituras, não ensinando nada como necessário para a salvação, exceto aquilo que pode ser concluído e comprovado pelas mesmas? Você será fiel e diligente na ministração das doutrinas, dos sacramentos e da disciplina de Cristo, assim como ordenou o nosso Senhor? Você se preparará com fiel diligência para banir todas as doutrinas errôneas e estranhas que sejam contrárias à palavra de Deus, e admoestará e exortará em público e em particular, tanto aos convertidos como aos não convertidos, conforme a necessidade exigir, e sempre que for oportuno. Você será diligente na oração, na leitura das Sagradas Escrituras e em estudos que o enriquecerão no conhecimento das mesmas? Você será diligente em ordenar e amoldar sua vida e a da sua família, de acordo com a doutrina de Cristo, e também em ser, tanto você como eles, no que estiver ao seu alcance, exemplos e padrões sadios para o rebanho de Cristo? Você praticará e promoverá no que estiver ao seu alcance quietude, paz e amor entre todos os cristãos, e especialmente entre aqueles que estão sob os seus cuidados? Como um pastor, como uma pastora, como um presbítero da Igreja Metodista Livre, e de acordo com as Sagradas Escrituras, você respeitará e se deixará orientar por aqueles com autoridade sobre você? Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que do Teu infinito amor e bondade para conosco, nos deste o Teu único e muito amado Filho, Jesus Cristo,
para ser o nosso Redentor e o Autor da vida eterna. A Ti rendemos graças e do fundo de nossos corações nós Te louvamos e adoramos. E humildemente Te suplicamos que nos ajude a sermos sempre gratos por esses e todos os Teus outros benefícios. Que nos ajude a crescer diariamente e a avançar no conhecimento e na fé em Teu Filho, que morreu por nós, que ressuscitou da morte e agora vive para interceder por nós. Seja sempre glorificado o Teu nome e ampliado Teu abençoado reino, através de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Pastor Denis, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo, para ofício e trabalho de pastor, presbítero, na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você, pela imposição de nossas mãos. Amém. Pastor Denis, tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra, anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos, pastoreie o seu povo. Pode se colocar em pé, Denis. Amém. Pastor Isaías, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para o ofício e trabalho de presbítero na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você pela imposição de nossas mãos. Tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra, anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos e pastoreie o seu povo. Amém. Pastora Carla, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para ofício e trabalho de pastora na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você pela imposição de nossas mãos. Amém. Tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra, anuncie o seu perdão, declare os sacramentos e pastoreie o seu povo. Amém. Pastor Erivaldo, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para ofício e trabalho de pastor na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você pela imposição das nossas mãos. Amém. Tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra, anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos e pastoreie o seu povo. Amém. Parabéns, Erivaldo. Pastor Adriano, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para ofício e trabalho de presbítero na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você pela imposição de nossas mãos. Amém. Tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra, anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos e pastoreie o povo de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, amém, amém. Pastor Christian, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para ofício e trabalho de presbítero na Igreja Metodista Livre, agora confiado a você pela imposição de nossas mãos. Amém. Tome autoridade para ministrar a palavra de Deus, fielmente proclame a sua palavra,
anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos, pastoreie o seu povo. Amém. Pastor Kleber, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo para ofício e trabalho de presbítero na Igreja Metodista Livre, agora confiada a você pela imposição das nossas mãos. Amém. Pastor Kleber, tome autoridade para ministrar a palavra de Deus. Fielmente proclame a sua palavra, anuncie o perdão de Deus, celebre os sacramentos e pastoreie o seu povo. Amém. Amém. Segura agora um pouquinho. Ajuda. Oremos, irmãos. Pai misericordioso, suplicamos-te que envie sobre esses teus servos e servas as tuas bênçãos celestiais, para que sejam revestidos de justiça e para que a tua palavra proclamada por eles seja bem-sucedida. Concede-nos também que tenhamos a graça para ouvir e receber o que eles hão de entregar à tua santíssima palavra, da tua santíssima palavra, ou que falarão de conformidade com a mesma, a respeito do caminho da nossa salvação, e que em todas as nossas palavras e ações busquemos a tua glória e o crescimento do teu reino, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Parabéns, pastores, parabéns, pastora Carla. E a igreja celebra o chamado, celebra a unção do Espírito Santo, celebra a continuidade, o futuro, celebra o que o Senhor grandemente faz em nosso meio. Parabéns, pastores, parabéns a todos.